Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre limite. Essa é uma palavrinha que tem sido muito falada, muito cobrada às famílias, à escola. Vamos tentar entender um pouquinho do que se trata? Quando a gente fala de limite, a gente pensa logo na criança sem limite, na criança que extrapola em determinadas situações, que não consegue respeitar os combinados, as regras, uma ordem quando é dada em determinado momento pelo adulto. E é exatamente isso mesmo, né? O limite é aquilo que vai dar o contorno, como o próprio nome fala, ele vai dar o contorno para a criança aprender que dentro do ambiente onde ele vive, seja ele um ambiente familiar, seja ele um ambiente escolar, ele precisa ter regras, ele precisa saber como se comportar em cada espaço que ele frequenta. É claro que cada família, cada relação vai estabelecer limites próprios. Tem famílias que são mais rígidas em relação aos limites, tem famílias que dão um pouco mais de liberdade para a criança e, na verdade, não existe uma receita de bolo exatamente nesse sentido. O importante é que a criança tenha clareza de que ela não pode tudo, quais são as regras e que se espera dela em cada contexto e em cada momento. Hoje a gente vive uma realidade social que impede que muitos pais e mães estejam mais presentes fisicamente na vida dos filhos. Isso acaba muitas vezes levando, por essa falta de tempo, levando a uma dificuldade nos limites com a criança. E aí a fala que eu escuto muito frequentemente é: eu já fico tanto tempo longe do meu filho, quando eu tô com ele eu não quero falar não, eu não quero brigar com ele, porque é tão pouco tempo, né? Então eu quero aproveitar mesmo essa fase, esse momento, né? Depois ele vai aprender, eu não quero ser aquela pessoa chata, eu não quero ficar com uma bruxa da história. Às vezes são algumas falas que eu escuto, mas que são delicadas e importantes da gente refletir. Qual é o papel dessa família? Qual é o papel de você, pai, de você, mãe, enquanto educadores dessa criança? Porque se você não der um não para o seu filho e não ensiná-lo a lidar com as frustrações, o mundo vai ensinar. E o mundo não vai ensinar com o mesmo amor que você pode ter certeza disso. E quando é que a gente começa a colocar esse limite? O limite, ele começa desde muito cedo, desde o bebê. A gente começa a colocar o limite a partir do momento que a criança apresenta determinadas ações que não são esperadas. Geralmente, quando o bebê, a partir dos 6, 7 meses, quando ele começa a ter uma movimentação, uma maior autonomia corporal, quando ele começa a explorar esse ambiente, muitas vezes ele vai explorar esse ambiente pegando objetos que não são adequados, realizando alguns comportamentos que a gente precisa dar esse limite para o bebê, até para sua própria segurança. Muitas vezes os limites são dados exatamente pensando na segurança desse bebê. Então, o não, ele é inserido muito cedo na vida da criança. Deve ser inserido muito cedo. E muito cedo a criança consegue compreendê-lo também. Mas, Carla, será que a criança compreende mesmo esse não? Compreende aquilo que a gente está falando? É claro que quanto menor a idade dessa criança, mais objetiva tem que ser a nossa fala para que ele compreenda, né? É importante não só a fala, mas a ação. Não adianta a gente falar para o bebê que ele não pode pegar o controle remoto. A gente tem que falar e tem que tirar o controle remoto da mão dele. E em contrapartida, a gente tira o controle remoto e oferece um outro objeto. A gente não pode simplesmente tirar, né? Porque vai gerar uma frustração enorme para o bebê nesse momento. Ele não tem essa compreensão ainda do porquê que ele não pode ficar com o controle remoto da televisão, por exemplo. Então a ação também ela é essencial. A criança vai mexer na tomada, por exemplo, tá lá mexendo próximo à tomada, mesmo que tenha aquele protetor de tomada. Você vai deixar ele ficar ali? Você vai só falar: fulano, vem cá? Ele não vai. Até porque, por mais que a criança já compreenda que aquela palavra, né, o não, é uma repreensão para a ação dela, ela não consegue controlar a impulsividade. E aí é o que às vezes as famílias falam. Quando chamam a atenção da criança, a criança para, olha, ri, mas continua fazendo a ação. Por quê? Ela está compreendendo que aquela ação é errada, mas ela ainda não consegue controlar essa impulsividade. O controle dessa impulsividade, ela vem com a maturidade, com o desenvolvimento mesmo da criança. Por isso que muitas vezes é necessário que a família tenha uma ação mais direta, efetiva com a criança, não só falando, mas agindo e tirando a criança da situação.
Outra questão muito importante em relação ao limite é a questão da sintonia entre as pessoas que educam essa criança. Não adianta a mãe falar que não pode e o pai dizer que pode, ou a avó, ou a tia, enfim, as pessoas que estão ali convivendo e participando na educação dessa criança. É muito importante que a criança compreenda que aquela ação ela não pode ser feita de fato. Naquele contexto, não se pode determinada coisa. Isso confunde muito a cabecinha da criança, né? Quando ela tem alguém que permite e alguém que não permite. O que vai acontecer com isso? A criança fica confusa e ela vai tender, de fato, a não respeitar aquela regra, aquele combinado. Uma outra questão também que a gente acaba observando muito no dia a dia é em relação à congruência da informação que a gente passa para a criança e dessa regra, desse combinado. Aquele dia que você tá super bem disposto, chega em casa, sem estar muito cansado, você tá com paciência, então naquele dia você vai trabalhar os limites da forma como a gente está falando aqui, sendo assertivo com a criança, sendo prático, objetivo, sendo coerente, sendo firme, tendo paciência, mesmo que a criança tenha um acesso de birra e tudo mais. Mas aí chega no dia seguinte, é um dia que você chega em casa com dor de cabeça, teve um dia mais estressante no trabalho, alguma questão maior e você tá realmente mais intolerante. E aí, como você sabe que você tá mais intolerante ou você não está tão disposto assim a ficar com a criança, o que você faz? Então hoje eu vou fingir que eu não tô vendo e hoje ele pode fazer aquilo que ontem, anteontem, na semana passada não podia fazer. Isso confunde demais a cabeça da criança. A criança fica sem parâmetro, né? Um dia eu posso, um dia eu não posso. Então o que vai acontecer? Ela vai continuar testando. Vai testar cada vez mais, justamente para descobrir qual a reação do adulto àquela ação dela. Essas foram as primeiras dicas sobre limite. Se você gostou, curte o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos e familiares, siga o Estúdio da Criança nas redes sociais e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Até o próximo!